Fórum Mídia, sexta-feira, 20 de setembro. Sextamos, meus colegas Ivan Longo e Antônio Melo. Vou começar com você, Ivan. Beleza, vamos lá, bom dia. Bom dia para todas, todos, Azenha, Melo. Vou começar com uma notícia aqui sobre, ainda nessa novela X, antigo Twitter, Elon Musk, no Brasil, né? Ontem a gente comentou, mas não foi exatamente aqui no café, foi no Fórum 11h30 que eu estive comentando com a Azenha se o Moraes ou o Musk estão ganhando nessa briga, né? Hoje a gente teve mais uma prova de que tudo indica que o Alexandre de Moraes está vencendo essa guerra contra o Elon Musk. Foram duas decisões de ontem para hoje bem importantes e uma sinalização de que o X, o Elon Musk em si, estão recuando e vão acatar as ordens judiciais depois de muita pressão, depois de muita multa, depois do bloqueio da própria rede social no Brasil, né? A notícia mais quente que a gente tem com relação a este assunto é essa aí. O Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal monitorar e identificar quem usou o X durante esse período de bloqueio, especialmente nos últimos 2 dias, em que houve aquela atualização do X para um outro operador de rede que abriu uma brecha para que alguns usuários no Brasil conseguissem acessar a plataforma, né? Isso já foi bloqueado novamente, a Anatel notificou a Cloudflare, que é a operadora responsável, onde estava hospedada essa nova atualização do X, né? Ela isolou o tráfego do X para que a rede social pudesse ser bloqueada sem afetar outros serviços, né? E ontem à noite o Moraes emitiu um despacho em que ele determina que a Polícia Federal monitore e identifique todos aqueles que usaram o X nessa brecha e também antes dessa brecha, porque muita gente utilizou a rede social utilizando VPN, né? Ou mesmo outros artifícios aí para burlar a lei. Entre essas pessoas estão deputados federais, né, políticos, lideranças políticas famosas aqui no Brasil, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira. Esse pessoal nunca deixou de usar o X, né? Eles seguem lá postando, desafiando a justiça e com essa decisão, o Moraes determinou que a Polícia Federal notifique quem seguiu utilizando o X. Primeiro há uma notificação e se a pessoa continuar utilizando, né, mesmo após essa notificação de que o X está proibido, vai ser aplicada uma multa. Está aí um trecho do despacho do ministro Alexandre de Moraes, né? Determina a Polícia Federal que proceda ao monitoramento de casos extremados do uso do X para que identificado usuário seja, em primeiro momento, notificado da decisão da Suprema Corte que suspendeu a referida plataforma, dando margem a que, mantido o reiterado comportamento, a multa seja aplicada, né? Essa multa é de R$50 mil, né? R$50 mil por dia para o usuário, né, que for notificado e seguir utilizando o X mesmo após a notificação. Aí a outra notícia que a gente tem com relação a esse tema é essa aqui. É provável que o X volte a funcionar no Brasil, afinal ontem foi indicado um escritório de advocacia para representar o X legalmente no Brasil. Ou seja, o Elon Musk perdeu essa queda de braço com o Moraes, porque o bloqueio do X veio justamente pelo fato do X se recusar a nomear, a indicar um representante legal no Brasil, né? Claro, teve as multas, várias multas foram aplicadas, e no momento em que o X não pagou essas multas dentro do prazo, né, o Alexandre de Moraes emitiu uma ordem para que fosse indicado um representante legal. O X se recusou a indicar esse representante legal, e aí então que foi tomada a decisão de bloquear o acesso à rede social no Brasil. Pois bem, ontem a rede social indicou um escritório de advocacia que ainda vai precisar formalizar, né, essa representação legal, e essa representação legal ainda precisa ser aceita pelo STF, né? Trata-se do escritório de advocacia Pinheiro Neto, né? E, para além da informação de que esse escritório de advocacia vai representar o X no Brasil legalmente,
o próprio escritório já anunciou que vai acatar as ordens judiciais, todas as ordens judiciais emitidas pelo Alexandre de Moraes, inclusive vários perfis de investigados, né, bolsonaristas investigados no inquérito da tentativa de golpe ou no inquérito das fake news, perfis que estavam sob investigação e que o Moraes havia mandado suspender ou bloquear, o X já passou a bloquear vários deles, já passou a suspender. Então, não só o escritório de advocacia anunciou que vai cumprir as ordens, como algumas dessas ordens já passaram a ser cumpridas, né? Então, é uma notícia muito importante hoje, né, que mostra que o fato do Moraes ter se mantido firme, né, diante dessas decisões, mesmo com os ataques do Elon Musk, mesmo com o Elon Musk conclamando uma espécie de rebelião popular no Brasil contra o Alexandre de Moraes, né, endossando as narrativas golpistas contra o ministro do STF, ele manteve firme essa posição e é muito importante para a soberania nacional, né? Para a soberania do Brasil é um exemplo de como a Justiça do Brasil conseguiu fazer prevalecer a nossa legislação. Vamos ver agora se de fato essas decisões, como o X anunciou, vão ser cumpridas, mas já é uma indicação de recuo, né? É um discurso já muito diferente do que a gente via há algumas semanas ou alguns meses, né, quando o próprio X, nos seus perfis institucionais, estavam taxando Alexandre de Moraes de ditador, ou nas palavras do próprio Elon Musk, né? Então, houve recuo aí, Azenha e Mello. Eu quero lembrar que um dos motivos também do X estar voltando atrás, além o Elon Musk é dono de 74%, portanto, ele não é dono de tudo e os outros sócios estão reclamando dele, estão perdendo dinheiro, né? O X é uma rede grande aqui, com 20 milhões de usuários no Brasil. Não sei se ele vai ter de volta esses usuários. E outra coisa é que a decisão deixou de ser apenas do ministro Alexandre, já que a segunda turma lá, eu acho que é a segunda, do STF, por unanimidade, apoiou a decisão dele. Portanto, o Supremo brasileiro, a decisão passou a ser encampada pelo Supremo. E isso só está faltando agora eles fazerem o escritório aqui, físico, né? Que é necessário e provavelmente vai ser liberado a qualquer momento. Mas aquela sementinha da ditadura, do judiciário, vai sendo plantada. A gente tinha, aliás, previsto isso, né? Que eventualmente ele ia recuar, acontecendo, pelo menos. É isso aí, é muito importante, né? E agora? Vai lá, Mel. Sou eu? Bom, sim. Eu vou voltar com aquele... Vai falar essa semana inteira. Lá vem o Melo de novo com a Venezuela. A Venezuela tem isso aqui, os acontecimentos dos últimos dias na Venezuela, né? A tentativa do golpe fracassado, o golpe com hora marcada, que virou o golpe do Pix, porque eles continuam dizendo que o golpe vai acontecer e estão pedindo dinheiro para isso. O Edmundo Gonzalez, que foi o candidato à presidência derrotado oficialmente pelo Conselho, o segundo resultado do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, e que foi corroborado pelo Supremo de lá, derrotado pelo Nicolás Maduro, ele estava asilado na Embaixada da Espanha e lá ele procurou o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, e pediu para ele que queria falar com ele. O Jorge Rodrigues foi à embaixada, lá na presença do embaixador, eles conversaram e o Edmundo escreveu uma carta onde ele reconhecia a vitória
do Maduro, reconhecia os poderes constitucionais, reconhecia o resultado do Conselho Nacional Eleitoral, reconhecia a decisão da Justiça e pedia para sair para a Espanha. E aí ele escreveu essa carta. Dentro dessa carta, onde ele anunciava isso, que aceitava os resultados e tudo, aceitava a derrota, ele dizia isso, esse trecho aqui que eu destaquei, que ele deixa afirmado o compromisso de que a atividade pública dele fora da Venezuela será limitada. Não pretendo, em nenhum caso, exercer representação formal ou informal alguma de poderes públicos do Estado venezuelano. Serei absolutamente respeitoso das instituições e interesses da Venezuela e sempre apelarei à paz, ao diálogo e à unidade nacional. Adicionalmente, com o propósito de contribuir a alcançar esse clima de convivência e tranquilidade que todos esperamos, vou guardar a devida prudência, moderação e respeito no âmbito público. Bom, isso ele assinou e foi para a Espanha. Ao chegar na Espanha, vamos para outra imagem. Ao chegar na Espanha, ele fez uma outra carta. Compatriota, me dirijo a vocês para informar toda a verdade do que ocorreu da minha saída. Resumindo, ele voltou atrás, disse que só escreveu aquilo ali porque foi coagido a fazer isso. E ele diz que preso, ele não poderia ajudar o povo, e então ele fez aquilo, e lá na Espanha ele denunciou que teria assinado coagido, que ele acha que ele é que foi eleito, né? Não, aí ele acaba escrevendo isso. O que eles deveriam ter divulgado não era... Porque o Rodrigues disse que iria mostrar um vídeo com o momento da assinatura, como era um clima amistoso, não havia coação alguma. Bom, ele diz aqui que o que eles deveriam, em vez de divulgar, em vez do vídeo, diz o Edmundo no final aqui da carta, seriam as atas das eleições. As atas que vocês pretendem ocultar não vão calar um país que já falou. Milhões de venezuelanos têm a vontade de mudança e eu vou cumprir com esse mandato. Ou seja, aquilo que ele disse que não faria, ele já chegou fazendo, se autoproclamando, né? Eu vou cumprir com esse mandato. E aí, no mesmo dia, o Parlamento Europeu se uniu numa votação e o parlamento decidiu reconhecer o Edmundo como presidente legítimo da Venezuela. Agora, detalhe, o Parlamento Europeu decidiu, não a União Europeia. Eles conseguiram, a direita, com a centro-direita, conseguiram votar essa moção de reconhecimento. Agora, a nossa mídia aqui já festeja. Olha lá o próximo slide. Todos eles lá. Parlamento Europeu reconhece Edmundo. Venezuela, Parlamento Europeu reconhece opositor. Parlamento Europeu. Bom, hoje, o Rodrigues, o presidente da Assembleia, ele publicou um trecho de um vídeo que mostra o clima de coação que estava lá na Venezuela. Nesse clima de coação, depois eu vou publicar isso lá. Essas duas matérias aí eu tenho lá no site da Fórum, eu mandei o link aí, depois vou botar aí no chat. Mas cadê o vídeo, Belo? Cadê o vídeo? A gente quer ver. A gente quer ver o vídeo. Eu vou botar na matéria, não, porque às vezes não pode botar o vídeo aqui, eu vou botar na matéria do Jorge Rodrigues mostrando, eu vou dizer o que estava rolando lá. Ele estava falando, o senhor quer um uísque? Aí o cara, sim, eu quero um uísque. Aí foi servido um uísque, ele, a outra quis chá. Estava conversando, batendo papo.
tomando uísque com o embaixador. Esse foi o clima de coação. E aí, agora, Melo, aconteceu? Oi. Não, só um pouco rápido. Vale dizer que essa coisa do Parlamento Europeu ter reconhecido o Edmundo Gonzalez, né? Como você bem colocou, o Parlamento Europeu não é a União Europeia e eles aprovam uma moção que é como se fosse assim, como se a Câmara dos Deputados aqui aprovasse uma moção falando que o Edmundo Gonzalez é presidente da Venezuela, mas isso não tem validade alguma, né? Não é posicionamento do governo brasileiro, não é um posicionamento oficial. Exato, não é um posicionamento do país, não tem validade alguma, esse que é o fato, né? Mas olha a celebração da mídia, como o Melo colocou aí, né? É como se fosse uma baita notícia, né? Mas, principalmente para mim, eu tenho insistido muito nesse assunto da Venezuela, porque me preocupa muito a posição do governo brasileiro, porque, para mim, nós podemos estar caindo numa arapuca, porque daqui a 2 anos nós temos eleições. Temos que lembrar, em 2014, o Aécio contestou a vitória da Dilma. Em 2018, mesmo vencendo, Bolsonaro disse que foi roubado, que ele teve mais votos do que os votos que lhe foram computados. Agora, em 2022, ele voltou a dizer a contestar o resultado das urnas. Há uma campanha de desmoralização do Alexandre de Moraes, forte, inclusive da Folha de São Paulo, da mídia. Quem garante que em 2026 uma vitória do Lula não venha a ser contestada também por organismos internacionais, assim como está acontecendo no momento na Venezuela? Como é que nós vamos provar que houve a vitória aqui? Onde estão? Como vai ser isso? Se vão ser contestados? Porque tudo vai depender. Nós estamos colocando uma decisão de um país soberano. Aí, é isso aí. Ó. Eu não coloquei o vídeo rodando pela mesma preocupação, embora a Telesur, em geral, não reclame, viu? Nem a Telesur, porque esse aqui é a Telesur e a venezuelana de televisão também. Mas eu não coloquei rolando, mas está aí, ó, uma cena do tal do vídeo. Foi em torno ali da mesinha, então não parece mesmo. Roda um pouquinho para frente que tem a hora do uísque, não tem? Não, mas eu não vou rodar, não, só para ter certeza. Vou deixar aqui. Tá ali, olha, é uma mesinha, parece uma coisa cordial, né, Melo? Não parece que ele está com a política. Não, tem o diálogo lá, tem né, não mostra o coisa, mas tem o áudio, é o áudio da conversa. Mas a minha preocupação é com o Brasil daqui a 2 anos, porque se a gente aceita a ingerência externa, entendeu? Porque agora o Edmundo ele se autoproclama o Parlamento Europeu. Imagina, o Parlamento Europeu vai e reconhece a vitória do adversário do Lula. O Edmundo Gonzalez lá também, olha, o senhor Lula não ganhou, não. Isso aí é manobra. O judiciário lá é comprado. Os Estados Unidos vão e também não reconhecem. Como que é isso? A gente tem que tomar cuidado, que esse negócio vem numa escalada de desmoralização das nossas eleições e de contestação do resultado eleitoral. A gente não pode dar mole, porque daqui a 2 anos nós temos eleição presidencial. O governo brasileiro tem que se ligar nisso, porque se hoje a vidraça é Maduro, daqui a 2 anos pode ser Lula. E aí? Os mesmos que hoje estão jogando pedra no Maduro, como é que vão defender o Lula? Se a comunidade internacional fizer a mesma perseguição, que sabemos com qual objetivo, que o Trump disse muito bem lá, é o petróleo da Venezuela, é isso que eles querem. Então, por isso, eu acho que o assunto da Venezuela
não pode ficar apenas na crítica. Já nós não temos nada a ver com isso. Temos sim. É um absurdo a gente naturalizar que as pessoas de outros países venham se meter em assuntos internos da Venezuela. É um absurdo. Houve a eleição e acabou. É isso. Muito bom. Gravíssima. E essa história do vídeo, essa história da carta, é surreal, né, gente? A gente está vivendo num momento muito surreal. Explosão de terrorismo, né? Como foi você que trouxe ontem, né? Terrorismo que acho que não tem origem. Explodem. Na cintura das pessoas os pagers, eles explodem. Segundo a mídia sempre, né? Aí você mostrou agora, o Parlamento Europeu toma uma decisão, aí vem todo mundo. Bizarro. Mas eu queria ir para outro ponto bizarro, que eu queria trazer vocês que não participaram da entrevista ontem para a questão das eleições dos Estados Unidos. A Cláudia de la Cruz, candidata socialista, marxista, a presidência dos Estados Unidos, esteve aqui, deu entrevista para a gente aqui do Fórum Café. Quem quiser ver, quem está assistindo agora o corte do Fórum Mídias, vocês voltem ontem no programa Café, a sua edição. Depois vai ter corte específico sobre essa entrevista. Eu quero, inclusive, colocar a legenda nela. Mas o que eu queria falar aqui é de que a gente não vê na mídia brasileira, nem na americana, e aqui é uma crítica generalizada, a gente não vê os candidatos independentes em praticamente lugar nenhum. Então, está aqui, eu trouxe aqui, é a Jill Stein. A Jill Stein é uma médica, ela é do Partido Verde, e ela está aqui, ela fez uma campanha lá nos Estados Unidos para ela participar de alguns dos debates presidenciais dos Estados Unidos. Obviamente, ela jamais foi incluída em nenhum debate. Tudo que ela pôde vai estar lá. O povo americano está faminto por um novo tipo de política. Mais de 60% dos eleitores dizem que os partidos governantes falharam conosco. Então, as pesquisas, Belo e Ivan, demonstravam lá no começo uma grande insatisfação, tanto contra o Biden quanto contra o Trump. Mesmo assim, a mídia não dá espaço. Ela sufoca qualquer alternativa. E no caso da Jill Stein, especialmente porque ela é de origem judaica e ela é pró-Gaza. Ela é pró-Estado palestino, vamos colocar assim. Então, está aqui uma campanha que ela fez, pedindo que as pessoas fizessem. Ela fez uma petição, espalhasse no Facebook, no Twitter, Instagram, para tentar, e ela escreve, só é uma eleição democrática, debates abertos, incluindo todos os candidatos qualificados para a votação. É o caso dela. É provável que ela esteja na cédula de todos os Estados Unidos. Mas é uma tentativa de matar qualquer alternativa. Então, acho que foi o Mauro que falou ontem, se não foi ele, ou repetiu o que foi dito, ou foi o próprio Melo que comentou isso, desculpem. Se o candidato não aparece, é aí que ele não vai ter voto nenhum. É óbvio, a alternativa só se cria quando o candidato tem capacidade de chegar à população. E não é só isso. E as pessoas poderiam se surpreender se tivesse, por exemplo, um debate lá, mesmo que fosse um debate só com eles, poderia ter uma audiência, entendeu? E as pessoas, de repente, porque essa massa, as pessoas, isso daí que você estava comentando, né? As pessoas lá, você acha que alguém lá nos Estados Unidos estava com tesão de sair de casa para votar ou no Trump ou no Biden? Ou agora na Kamala? A pessoa, aí você chega lá, vê uns outros candidatos, as pessoas poderiam se surpreender. Falar, nossa, por que isso? Mas aí o que ia acontecer? O gigante ia se mover. E eles não querem, eles querem o gigante adormecido.
fica aqueles dois lá em cima. Vamos, numa hora vai para um, na outra hora vai para outro, mas nada muda. Nada muda. Tira uma mosquinha, entra outra. Tira uma mosquinha, entra outra. Eles não querem mexer no sistema. Eles querem manter o sistema. E o Giovanni lembra, no caso da Stein, não podem nem acusá-lo de antissemita. Entendeu? Porque é uma acusação, inclusive, feita mais a ela e ao Cornel West, que é outro candidato que está aqui, ó. E é um segundo... Mas poder eles fazem, só um detalhe, poder eles fazem porque acusam o Altman aqui de antissemita. Verdade. O Breno Altman, nosso Breno Altman aqui é acusado de antissemita. Eles acusar é fácil. Aí, gente, ontem a Cláudia de la Cruz, eu vou até fazer um recorte, que as últimas horas foram muito corridas para mim. Acho que mais tarde eu terei um tempo aqui para fazer uns recortes da fala da Cláudia Cruz, traduzi-los para a gente subir nas redes sociais. Mas a Cláudia de la Cruz disse ontem, por exemplo, falou, ó, a gente não consegue passar da barreira da mídia. A gente não consegue emplacar nada na mídia. Né? E aí, aqui, ó, a campanha de cor do Dr. Cornel West, que é outro militante negro, anti-imperialista, que criou um partido recentemente, e foi ao tribunal agora, porque houve uma decisão da Suprema Corte da Pensilvânia para tirar o nome dele da cédula eleitoral na Pensilvânia. E aí, a campanha West Abdullah, que é o vice dele, está decepcionada, mas não surpresa, com os contínuos esforços do Partido Democrata para bloquear o acesso às cédulas. Por quê, gente? O Partido Democrata está com medo de que vai perder votos para Cláudia de la Cruz, para Jill Stein e para o Cornel West. Para vocês verem, esse temor é o quê? É porque existe demanda por um outro candidato. Senão eles não tinham medo. Lógico. Então, essas ações, olha o que diz o porta-voz da campanha. Estas ações são parte de uma estratégia mais ampla para minar vozes alternativas e suprimir a competição dentro do sistema político. E o Cornel West, além de candidato, é um dos principais filósofos da atualidade mundial. Justamente assim. Então, assim, gente, pessoas altamente qualificadas simplesmente são caladas. Isso não é novidade, mas acho muito importante destacar isso no momento em que o mundo passa por uma tremenda crise, em que muitas das soluções estão nos Estados Unidos e que os Estados Unidos, que são tidos como a grande democracia do mundo, simplesmente suprimem vozes como a da Cláudia, que a gente ouviu ontem, da Jill Stein, do Cornel West e outros candidatos. Tem muitos outros candidatos lá. Então, como o Melo falou, não houve nenhuma emissora que falou, peraí, vamos fazer um debate só dos candidatos que são independentes? Vamos juntar eles aqui um dia e dar uma hora aqui. CNN. Por que a CNN num horário? Então fazer de manhã. Mas isso aí não acontece. Informação pública. Informação pública. Fazer chegar interesse público, né? Direito público, de conhecer quem são os candidatos. Não, os candidatos... Um ou outro. E os outros? A pessoa não tem nem acesso. Aí vive isso, como eu falo, eleição lá, mesma coisa sempre. Não permitem que seja outra coisa. Mas volto a dizer, cuidado com esse negócio da Venezuela e ditador Maduro, cuidado, presidente Lula, com essa tremenda casca de banana. O Brasil já caiu, né? Infelizmente, né, Melo? Infelizmente, a posição do brasileira, o Brasil foi atropelado nesse caso, na minha opinião. O Brasil não tinha mas eu acho que ainda há tempo de... Não, tinha que reconhecer o Maduro, mas se reconhecer o Maduro agora, fica feio, porque ficou lá no meio, sabe? Quando vai, não vai, e acabou fundo, como diria o jogador. Entende? Já devia ter lavado as mãos lá atrás, porque
como a gente falou aqui, aliás, farei no Fórum Global. Gente, se o bicho pegar na Venezuela, se tiver uma explosão interna, acaba na conta do Brasil, porque são nossas fronteiras ali. Agir de maneira equivocada em relação à Venezuela tem tudo que você falou. Pode se voltar contra o Lula, mas pode também ter implicações gravíssimas para a segurança nacional brasileira, Mauro. Eu acho que essa questão da Venezuela é um marco, né? Um rompimento com uma tradição, né? Não é só do presidente Lula, provavelmente, mas da tradição da diplomacia brasileira, né? Sobretudo de não intervenção nos assuntos internos de outros países, né? Então, imagina que aí o Brasil vai aceitar que se tem alguma questão eleitoral aqui, o Supremo toma uma decisão que algum outro país conteste a decisão do Supremo. É muito esquisito. Pois é, mas é o que está sendo armado no mundo inteiro, né? Aí se normaliza isso na Venezuela, por que não pode normalizar no Brasil em 2026? Eu estou muito preocupado com isso. Estou vendo as coisas se encaminharem para isso. O Lula perder no voto ou na marra. Sim. É isso aí. Que semana! Bom, se essa semana foi animada, agitada, no meu caso aqui em Brasília, esfumaçada... Sufocada. Sufocada. Acabo de saber de duas amigas minhas que foram para Manaus e também não conseguiram dormir a noite passada, completamente sufocadas em Manaus pela fumaça lá. Então o negócio não acabou, continua, né? E pela questão eleitoral, né? A gente está chegando perto, estamos na reta final da campanha, né? 20 de setembro, estamos nos aproximando aí da reta final da campanha, eleição primeiro turno dia 6 de outubro. Então, tem mais 2 semanas. Então, semana que vem vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo e vai ter muita mídia para a gente examinar. Não falem pegar fogo, Mauro. Não falem pegar fogo. Isso aí, tá bom. Vai animar, vai agitar. Vai ter muito tema midiático para olhar para estas próximas semanas aí, em relação ao processo. Gostei, gente. Bom fim de semana para vocês. Bom final de semana para todos. O possível. Bom fim de semana. A gente fala aqui, vamos tchau para todo mundo, mas os 4 aqui vão continuar trabalhando depois do café, viu? Mas fica um bom fim de semana para todo mundo. Claro, mas amanhã e domingo, que semana, hein? Não fica, Mauro, você fica tocando fogo nas semanas, você vai matar a gente de trabalhar. Eu estou exausto. Eu tô de plantão esse fim de semana. Para mim, aqui, ó, sigo direto. Até semana que vem. Vamos embora. Abraço, gente. Foi ótimo. Um abraço. Valeu, gente.